Antes da gente começar a segunda rodada, só gostaria de lembrar aos telespectadores que começamos uma tradição aqui de compartilhar os tweets que a gente recebe aqui na hashtag YPTBrasil. Então, quem quiser pode mandar aí um tweet aí que a gente vai comentar durante o Physics Fight. Então, sem mais delongas, vamos começar a segunda rodada do Physics Fight, número 3. Nesta rodada, equipe relatora, equipe Zero Kelvin, equipe oponente Desi Bosons, equipe avaliadora Quantum Pistols e equipe observadora Dominus Naturi. Lembrando que nesta rodada a equipe relatora, a equipe oponente, aliás, a equipe oponente não pode desafiar a equipe relatora nos problemas número 7, 14 e 16. Então agora a equipe oponente pode desafiar a equipe relatora. Eu gostaria de desafiar o problema usina de velas. Recuso. Problema 2, holograma. Recuso. Problema 3, corda torcida. Aceito. Então vamos fazer o problema número 3, corda torcida. A equipe relatora tem 3 minutos para preparar a sua apresentação. Então, antes de começar, eu vou enunciar o problema. Então, o problema é o problema número 3, corda torcida. Segure uma corda e torça uma de suas pontas. Em algum ponto, a corda irá formar uma hélice ou um laço. Investigue e explique o fenômeno. Então, agora a equipe relatora tem 10 minutos para realizar a sua apresentação. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Felipe Sigiani e eu vou apresentar o problema corda torcida. Bom, o objetivo do problema é investigar e explicar o fenômeno da formação de laços quando uma corda é torsionada. Bom, eu vou começar com uma introdução teórica, depois vou falar dos procedimentos experimentais, em seguida os resultados experimentais e, por fim, a conclusão. Para começar, a torção, ela se refere a uma corda retilínea carregada por momentos ou torques, que tendem a produzir uma rotação sobre um eixo longitudinal. Ali está corda só por causa do problema, mas pode ser uma barra cilíndrica também, ou de outras formas geométricas, que é definida pela seguinte forma, onde tal é o torque, R é a distância entre a força aplicada até o eixo de rotação, F é a força aplicada e seno do ângulo entre a força e o braço da alavanca. Por conseguinte, as deformações de uma corda circular em torção pura ocorrem quando a torção ela é a mesma em todos os segmentos, em toda a seção, o torque é o mesmo em toda a seção transversal.
e as seções da corda não variam na sua forma circular enquanto rotacionam-se sobre um eixo longitudinal. As variáveis importantes para esse problema é o ângulo de torção, o raio da corda, a deformação de cisalhamento, a inércia polar e, por fim, terminarei explicando a lei de Hooke para a torção. Bom, o ângulo de torção aqui ele é definido por θ igual ao ângulo de torção, em que dφ é o ângulo de rotação dividido pelo o comprimento do elemento, aqui por dx. O raio da corda. Bom, a tendência de se formar o laço ocorre por causa da diferença de tensão, sendo aqui o raio, sendo menor no centro e maior na superfície, ocorrendo então a diferença de tensão. Deformação de cisalhamento. Eu vou começar definindo o que é deformação e depois cisalhamento, para depois entrarmos em deformação de cisalhamento. Bom, deformação é a mudança na forma e tamanho de um corpo devido à força aplicada no mesmo. E cisalhamento é a deformação sofrida por um corpo quando submetido à ação de forças cortantes. Então, a deformação de cisalhamento logo é a mudança de um ângulo ocorrida entre dois segmentos de uma reta originalmente paralela, perpendicular entre si, como essa figura exemplifica a mudança do ângulo, a tensão e ali como era no princípio. E a magnitude da deformação de cisalhamento, ela pode ser definida como gama máximo igual a B', que é o arco, AB e o comprimento do elemento. O que me permite afirmar que o gama máximo também é o raio da corda vezes o raio da corda vezes o ângulo de rotação dividido pelo comprimento do elemento. O que me permite afirmar, devido ao slide anterior, que o gama máximo é igual a R vezes o ângulo de torção. Bom, as deformações no interior podem ser encontradas pelo método usado para encontrar a deformação máxima devido à semelhança cilíndrica da corda. Podendo, então, afirmar que a magnitude mínima ela é definida pelo raio interno da corda, sendo ρ, vezes o ângulo de torção. A inércia polar é a inércia para uma figura geométrica girar em torno de um eixo. Por exemplo, quando você pega uma régua comprida, para você girar ela nesse eixo, ela tem uma dificuldade, ou seja, uma inércia. E para você girar ela nesse sentido, é outra inércia. É mais fácil você girar ela nesse sentido do que nesse sentido. E é definida por essa equação, onde ρ é o raio interno e o diferencial da área. E aqui alguns exemplos de equações que nós chegamos é tabelado, então só alguns exemplos de inércia polar. E a lei de Hooke para torção é dada onde tal é a tensão de cisalhamento, G é o módulo de elasticidade de cisalhamento, o qual é o parâmetro mais relevante para o nosso problema, e a gama é a deformação de cisalhamento. Bom, o nosso aparato experimental ele consiste em ganchos, suportes, cordas de diferentes tamanhos e a fita métrica. Bom, a montagem experimental, nós fixamos a corda entre duas hastes verticais separadas por uma distância d, conforme a figura ilustra. Bom, nós variamos também a massa específica da corda, o tamanho da corda, o material da corda. Então, para começarmos, nós pegamos a corda com essa massa específica e obtivemos os seguintes resultados. O número de voltas para formar o primeiro laço, com a margem de erro de 0,25 voltas, 1/4 de volta. E com esses resultados, nós obtivemos esse gráfico. Então, variamos o comprimento da corda para 2 metros, obtendo esses resultados. E obtivemos o seguinte gráfico. Depois, nós variamos a massa específica para maior, uma massa específica maior da corda, com 1 metro de comprimento. E observamos que o comportamento é semelhante. E obtivemos o seguinte gráfico. Então, variamos também o comprimento da corda grossa, obtendo este gráfico. Variamos também para maior ainda o comprimento da corda. E com esses resultados, nós fizemos, então, esse último gráfico. Bom, nós também fizemos outro experimento, em que nós variamos o ângulo de rotação
entre alguns pontos da corda e uma distância, pontos da corda e uma distância L da extremidade em função do número de voltas dadas em uma das extremidades, obtendo o seguinte gráfico, dentro da margem de incerteza de mais ou menos 22 graus e meio. Bom, o que nós fizemos é, por exemplo, você tem essa corda e você dá uma volta completa de 360 graus. No primeiro 1/4 de volta, teoricamente, ela deveria girar 3/4 de volta. Na metade, 180 graus. E no último, isso teoricamente falando. E então nós fizemos a comparação do que é teórico e do que é experimental que nós obtivemos. Então, no princípio, podemos ver que isso bate, e aqui começa a haver uma diferença. Na 10ª volta, nós podemos observar que a diferença é muito mais visível do que no começo. Isso é observado pela diferença do módulo de elasticidade, que deve ser analisado ponto a ponto, devido à mudança do coeficiente de elasticidade de cisalhamento. Bom, o ângulo de rotação, devido a isso, nós então obtivemos o seguinte gráfico comparando o que é teórico com o que é experimental. Analisamos também que o número de laços chega a um número máximo, ou seja, uma saturação. Vai haver um momento em que vai formar tantos laços em que a corda ou vai se romper e não forma mais laços. Ela se rompe ou você para de girar. Também analisamos a formação de laços em função dos desníveis, como, por exemplo, aqui na foto, com o ponto fixo acima do ponto onde gira, o ponto fixo abaixo do ponto onde gira e o ponto que gira abaixo do ponto fixo. O que nos permite afirmar que facilita, toda vez que o desnível ocorre, toda vez que a gente gira com o desnível, existe uma maior facilidade com a formação de laços, devido à menor massa, porque o ângulo que foi rotacionado aqui, ele chega perfeitamente até aqui, isso foi analisado experimentalmente, ele chega perfeitamente aqui, e então existe uma menor massa, devido ao tamanho da corda, então existe uma menor massa, mais fácil de formar o laço. Então nós obtivemos o seguinte gráfico. A conclusão é que a lei de Hooke ela é relevante para o nosso problema, mas o módulo de elasticidade de cisalhamento deve ser analisado a cada torque exercido. Ele deve ser analisado pelo fato do... Vou dar um exemplo. Quando você torce uma toalha molhada, ela tende a diminuir o seu tamanho, aumentando, ficando cada vez mais enrijecida. Então, ela muda o seu coeficiente de elasticidade. Bom, o número de voltas que devemos torcionar uma das extremidades da corda aumenta com o aumento da distância entre os seus pontos fixos. E o número de laços formados aumenta em função da diminuição da distância entre as extremidades da corda. Outra coisa, quando as extremidades da corda é igual ao tamanho da corda, o número de voltas tende ao infinito, o que ocorreria então a ruptura da corda. E o número de voltas necessário para formar o primeiro laço diminui quando existe um desnível entre as extremidades fixas. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Ok, obrigado. Então agora a equipe oponente tem 2 minutos para fazer os seus questionamentos. Primeiro, qual a condição para a formação do laço? A condição para a formação do laço é a diferença de tensão, como eu já havia explicado, sendo ela menor no centro e maior na superfície, o que faz com que a corda torça. Para qualquer condição de corda haverá formação de laços? Sim. Por que o laço é formado? Pela diferença de tensão no centro e na superfície. Como você acabou de perguntar. Há alguma diferença na geometria da seção... há uma diferença para o efeito na geometria da seção transversal da corda? Sim, há uma diferença, devido
Eu não sabia também que existia. Devido a esse problema, a gente acabou descobrindo que existem cordas quadradas. E a inércia polar para uma corda quadrada é diferente da corda circular, cilíndrica. Vocês avaliaram durante todo o experimento a formação de laços, que seriam os loops. Vocês avaliaram em algum momento a formação de hélices, como era proposto no problema? O problema diz hélice ou laços, que é o que me permite concluir que é a mesma coisa. O laço é a mesma coisa que a hélice. Não é? Então, define para mim, por favor. Depois na discussão. Tá bom? Só para a gente ter uma base para discussão, vocês têm informações para dizer em que local da corda vai ser formado o laço? Em que local específico da corda? Daí depende do sentido em que você gira. Tá bom, ok, obrigado. Então agora a equipe oponente tem 3 minutos para preparar a sua apresentação. Enquanto a gente aguarda a preparação do oponente, só vou mencionar aqui alguns tweets que recebemos aqui. Da Janaína Goffer. Não me canso de dizer que é lindo ver jovens discutirem física com tão alto nível. Acompanhando o YPT Brasil pela TV Web. Parabéns a todos. E o Alexandre Feitosa também mandou. YPT Brasil, ligado no YPT Brasil pela TV Web. Boas equipes, esperando o PF final. Vamos que vamos. Foco, força e fé. Daqui a pouco tem mais. Ok, então agora a equipe oponente tem 3 minutos para realizar a sua apresentação. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a equipe relatora e agradecer as respostas às perguntas. Comentando a apresentação deles, os pontos positivos são a explicação didática, fornecimento da definição de torque de todos os fenômenos, de todas as grandezas envolvidas, a explicação sobre as equações e a variação de alguns parâmetros experimentais, inclusive a da diferença de altura entre os dois lados da corda. Os pontos negativos não explicaram claramente os gráficos, passaram um pouco rápido por eles. A explicação da parte experimental, que é também essencial sempre, foi muito rápida e não explicou a formação das hélices como era proposto no problema. Aliás, a formação da formação das hélices é essencial para a formação dos loops. Não explicou quais foram os fenômenos físicos envolvidos na formação dos laços e alguns parâmetros relevantes para o experimento não foram variados. Ok, então agora a equipe oponente relatora tem 6 minutos para fazer a discussão. Você disse a respeito da formação de hélice e laço como diferentes, mas nós analisamos a deformação e julgamos o laço
igual a hélice porque o problema diz ou, o que nos permite concluir gramaticamente que é igual. Se fosse e, daí seria diferente. Não, você poderia ser laços ou hélices com... Bom... Sinceramente, eu não sei como eu vou fazer para te explicar, para te falar que a hélice é diferente do loop, mas até porque essas palavras elas são usadas de forma vaga. Mas para o experimento proposto, normalmente quando referem-se a hélices, querem dizer na verdade assumindo um eixo, assumindo uma reta na superfície da corda paralela ao eixo da corda, uma hélice seria definida como um segmento da corda em que você tem numa outra reta traçada perpendicular ao eixo novo da corda, você tem dois pontos que ficam na mesma posição. A hélice ela se dá ela é um efeito consequente da pura torção da corda, sem formação de loops. Aliás, a hélice é o principal motivo para a formação de loops. A hélice seria então um estado anterior à formação de loops? Sim, sempre. Entendi. Bom, você disse também a respeito dos gráficos que não foram muito bem explicados. É que eu expliquei no começo, então não dá para ficar repetindo, o que tornaria a apresentação um tanto chata. Porque eu disse que é o número de laços, o número de voltas necessários para formar o primeiro laço em função da distância entre os extremos. Bom, como não foi discutida a formação de hélices, eu acho que é irrelevante e seria absurdo nós ficarmos discutindo as hélices. Então, vamos falar dos laços. Primeiro, por que o laço é formado de novo? Bom, vou tentar dar um exemplo prático, que até o meu professor estava me ajudando. A hélice, por exemplo, você tem... No judô existe o golpe em que você joga o seu oponente. Então, a partir do momento em que você começa a esse movimento e ele ainda está no chão, ainda está no chão, você só está torcendo ele. Então, a partir do momento em que ele sai do chão e cai, então aí é que ocorre a formação do laço, devido a diferença de tensão, sendo maior na parte exterior dele e menor no interior. Qual é a diferença entre esses dois? Qual é a diferença física entre esses dois estados? Como assim? Entre o estado do oponente no chão, na hélice, no loop, e quando ele está em pé. Seria relacionado à forma. Qual é a diferença entre, vamos supor, você começa a torcionar a corda até a formação do loop, certo? Sim. Qual é a diferença física entre os dois estados, imediatamente antes e imediatamente depois da formação do loop? Num ele só continua no estado torcido e no outro ele já formou o laço. Em termos de parâmetros que você considera relevante de experimentais, torção, tração, tração da cor seria torção, não considerando a geometria, que obviamente é diferente da formação do loop, parâmetros como tração, torção, o que você tem a me dizer sobre eles na formação do loop? Bom, devido à torção, que é diferente no interior, devido ao menor raio e maior no exterior, então, a partir do momento em que você vai torcionando a corda, ela começa a haver uma diferença de pressão, cadê a mão? Em que pode ser observada no exemplo que a gente trouxe de uma mola, onde o raio interno é bem visível, isso. Segura aqui. Onde você começa a torcionar e a pressão externa, a tensão externa, ela é diferente da tensão interior, como eu já havia demonstrado na apresentação. Então, eu vou girar aqui mais rápido para ocorrer então a formação do laço. Aqui. Tá. Qual a diferença física em termos de parâmetros, como eu já tinha dito? Tensão, torção, tensão seria a tensão, vou falar em termos de energia, distribuição de energia, de forma de energia entre um laço torcido e um laço não torcido. Bom, Perdão, entre o momento torcido não existe, né? Imediatamente antes da formação do laço e imediatamente depois da formação do laço.
A resistência deles. Um ele está resistindo e a outra ele já não suporta mais a tensão, ocorrendo então a formação do laço. Não, bom, eu vou então falar o que eu estava. A gente estava se relacionando, se referindo à causa da formação do laço como uma redistribuição de tensão e uma. Mas isso eu falei desde o momento do questionamento que existe por causa da diferença de tensão. Não, mas Agora eu estou explicando a resistência dele antes, onde ele ainda está resistindo, e a resistência dele depois, a partir do momento que ele não resiste mais. E uma diferença na forma de armazenamento de energia nos dois casos. Seria a resposta que eu estava esperando, em termos de parâmetros, por causa da formação do loop. Muito bem. Então, agora a equipe oponente tem 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Bom, primeiramente, obrigado à equipe relatora pela apresentação e pela discussão. A discussão se tornou um pouco difícil, porque a principal, na nossa visão, a principal objetivo do problema era, sim, a relação entre a hélice e o loop, é fundamental para a discussão do problema. Algumas perguntas que eu tinha feito antes da discussão eram justamente relacionadas à hélice, então eu não pude discuti-las durante a apresentação, então nós tivemos que focar na parte que foi apresentada, que era da formação dos loops, que não é, para nós, não é a parte essencial do problema, embora também tenha tenha seu significado. Para nós, a parte essencial do problema é a diferença entre o estado inicial não torcido e imediatamente antes da formação e imediatamente depois da formação do laço. Muito obrigado. Ok, obrigado. Então, agora a equipe avaliadora tem 3 minutos para fazer os seus questionamentos. Primeiramente, as duas equipes. Esse experimento funcionaria com material inelástico? Não. Não. Então, o módulo de Young seria pertinente ao problema? Sim. O módulo de Young seria pertinente ao problema? Sim. Então, por que vocês não consideraram o módulo de Young dentro do problema de vocês? Porque a lei de Hooke já explica. Mas você falou que o módulo de Young é pertinente ao problema. Então, por que vocês não consideraram? Porque tem pouca irrelevância. Tá. E outra pergunta para as duas equipes. O que diferencia o experimento? O material da fibra ou o espaçamento entre as fibras dentro da corda? Ambos. O espaçamento da fibra dentro da corda vai influenciar pela geometria e o material da corda pela constante de elasticidade. Para as duas equipes, o que determina a formação? A tensão ou a compressão? A tensão. Tensão. Perdão, só o que você define por compressão? Compressão seria a força exercida dentro da corda para que ela se empurrasse e formasse o loop. Então os dois. Perfeitamente. Vocês falaram, equipe relatora, vocês falaram de cordas com materiais diferentes na introdução de vocês, porém não deixaram claro na parte experimental quais foram as variações dos materiais. Como você explica isso? Nós utilizamos a mola, a corda fina e a corda grossa, que são de diferentes materiais. Para as duas equipes, como seria o espaçamento entre as fibras nas diferentes partes da corda ao formar o loop? Considerando o loop e considerando a parte que não está com o loop, está esticada. A partir do momento que você começa a torcionar, cada vez mais as fibras estão mais encostadas entre si. E no loop? Também. Bom, eu acho que essa pergunta, ela depende, a atração entre a distância entre as fibras, seria o que você está perguntando, vai depender das regiões mais tensionadas e as regiões menos tensionadas. Como na formação do loop é um rearranjo dessas regiões, um rearranjo seria uma distribuição diferencial das distâncias, acho que a equipe oponente citou a variação de energia ao longo da corda. Como você classificaria a tal variação de energia? A variação de energia, a gente estava se referindo justamente à formação do loop, que ocorre por causa não seria dissipação, né? Seria uma conservação, mas por causa de realização de... A energia armazenada do loop seria diferente do resto da corda? Não, durante o processo,
entre você formar o loop e não formar, imediatamente antes e depois, você tem a mesma energia total, mas... Muito obrigado. Equipe relatora, vocês relacionaram o torque. Como vocês mediram a força aplicada? Pelo número de voltas. Pelo número de voltas. Porém, como vocês quantificaram tal número de voltas com relação com a força? Com um valor numérico. Ok, obrigado. Então, agora a equipe avaliadora tem 2 minutos para preparar a sua apresentação. Ok, então agora a equipe avaliadora tem 3 minutos para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Primeiramente, sobre a equipe relatora. Variaram alguns parâmetros extremamente relevantes, como o tamanho da corda, bom embasamento teórico geométrico, no caso, porém não considerou o módulo de Young, por exemplo. Abordou propriedades da torção, que influenciam bastante no experimento. Conclusão foi coerente com a análise teórica. Administrou bem o tempo da apresentação e variaram os experimentos realizados e os analisaram. Pontos negativos. Não considerou o módulo de Young, que influencia no problema. Não explicaram a relação entre a variação de certos parâmetros, exemplo, tipo de material, que faltou essa conexão com o teórico, a nosso ponto de vista, e a formação dos laços. E passaram muito rápido por dados experimentais e pelos gráficos que prejudicaram um pouco a compreensão das outras equipes. Equipe opositora. Pontos positivos. Observaram justamente essa passagem rápida, o que corrobora nosso argumento. Fizeram perguntas bem claras e objetivas. Responderam adequadamente as perguntas da equipe avaliadora, de forma concisa e coerente com a teoria. Pontos negativos. A apresentação foi muito breve. Insistiu na diferença entre hélice e loop, o que é indiferente qualitativamente ao objetivo do problema. O problema poderia ser explicado apenas pela formação de laços. Administrou mal o tempo, gastou muito tempo conversando com a equipe, ou então discutindo alguma coisa irrelevante, ou então pensando na pergunta que ainda iria fazer, enquanto essa já devia ter sido formulada anteriormente. E questionaram os parâmetros, porém não apresentaram algum embasamento, justamente na hora da discussão, principalmente nesse momento, com a equipe relatora. Nós sentimos falta desse embasamento teórico para poder questionar a outra equipe, o que deixou um pouco falta de consistência dentro do debate. Avaliação geral do FIGHT. Ambas as equipes demonstraram domínio dos conceitos do problema, principalmente a equipe relatora durante a apresentação e a equipe opositora durante as perguntas da nossa equipe. E pontos negativos. Perdeu-se muito tempo na discussão acerca do enunciado do problema, o que, a nosso ver, não contribui para o desenvolvimento da física dentro dessa solução. E pouca discussão quanto à parte experimental do problema. Isso pode estar relacionado a eles terem passado muito rapidamente pelos pontos. Porém, nós cremos que, mesmo assim, deveria ter sido pedido para retornar aos gráficos e para, assim, ser discutido justamente essa questão experimental e não ficar apenas na base teórica. Dessa forma, vocês construiriam um embasamento, além do teórico, experimental, que contribuiria para a consistência do debate. Muito obrigado. Ok, obrigado. Então, agora a equipe relatora tem 2 minutos para fazer essas considerações finais. Primeiramente, foi um ponto abordado pelo opositor e pelo avaliador. Queria pedir perdão, diante de todos, sobre a minha passagem rápida sobre os gráficos, que são muitos dados e muitos gráficos.
Então, se eu ia gastar bastante tempo e a gente precisava falar de tudo, né? E ainda assim, eu não falei do módulo de Young, que não é tão importante assim, mas é relevante para o nosso problema, pelo fato de ser uma constante de tensão. E no nosso problema, eu investiguei o fato, o fenômeno e da torção, expliquei, e o que o enunciado pedia era investigar e explicar. Eu expliquei a formação do laço e expliquei ainda o porquê, e ainda investiguei o efeito com outros materiais e ainda disse a respeito de outros tipos de corda. E muito obrigado. Obrigado. Então agora vamos passar direto para as perguntas do júri, agora começando do meu lado esquerdo. Queria fazer pergunta para a equipe avaliadora. Onde e como seria aplicado o módulo de Young? Bom, o módulo de Young, ele justamente caracteriza, ele joga na fórmula a variação dos padrões elásticos do material. Ou seja, considerando os padrões elásticos do material, nós poderíamos diferenciar como um material seria do outro justamente pelas suas propriedades elásticas. Para a equipe relatora, eu gostaria de saber exatamente como que vocês mediram aquele ângulo de torção, por que deu esse erro de 22,5 graus, como que vocês estimaram esse erro? Nós medimos devido às fitas, acho que por causa da distância vocês não conseguiram ver, mas as fitas nós utilizamos está um pouco amassado aqui por causa da viagem, mas a gente, assim que torcionava, fazia a medição. Então dava uma volta completa, 360 graus, e na medida da incerteza nós colocamos aqui. Minha pergunta vai para o grupo oponente. Quais outros experimentos vocês sugeririam que os relatores fizessem para poder explorar melhor o problema? Bom, primeiro, eu sugeriria que eles fizessem experiências com a corda tensionada, totalmente tensionada, não só com tensões devido à força-peso, porque isso afeta a formação inicialmente das hélices e depois do loop. Se você não tem um grau de se você não dá liberdade para a corda, não vai haver a formação de loop. Essa é uma das perguntas minhas, foi essa. Sempre vai haver formação de loop. Se você não dá liberdade para a corda, não vai ter formação de loop. Então, principalmente isso, você tensionar totalmente a corda e você avaliar a influência disso. Gostaria de fazer uma pergunta para a equipe avaliadora e depois se a relatora concorda ou não. Existe diferença entre uma hélice e um loop? E qual seria essa diferença se existisse? Existe diferença, porém não é pertinente ao problema, uma vez que o fenômeno estaria um associado ao outro e poderia ser explicado pela mesma maneira. Uma hélice é como, por exemplo, um DNA, onde você tem duas torções, dois segmentos e eles se torcem e, enfim. Enquanto o looping ele faz aquele formato circular não, elíptico, mas acima da linha do eixo X, no caso. Equipe relatora, concorda? Concordo. Pergunta para a equipe oponente. Vocês disseram que as hélices são essenciais para a formação dos loops. Então, eu gostaria que vocês me descrevessem rapidamente como ocorre a formação dos loops. Bom, primeiramente, a formação das hélices é dada justamente pela torção. A hélice é uma consequência geométrica da torção, quando você está mantendo a corda tensionada. E a distribuição de tensão nas hélices é justamente o que desencadeia a formação dos loops. Então, você tem quando você tensiona a corda até a saturação de hélices e dá liberdade para ela, o que é essencial para a formação dos loops, alguns pontos de maior tensão vão se reacomodar e essa tensão vai se rearranjar nos pontos do loop. Para a equipe relatora, a força vocês mediram mais pelo número de voltas, não pela intensidade dela mesmo? A gente mediu pelo número de voltas, porque devido ao número de voltas, diminui o raio da corda. E a tensão de cisalhamento, de cisalhamento, ela é medida pelo raio vezes o ângulo de torção, que é diferente do ângulo de rotação. Okay. Pergunta para a equipe relatora também. Na verdade, é mais relacionado à apresentação, né? Vocês tinham mostrado, acho que uma curva que mostrava a relação com o número de laços, né? Só para entender, então tem um número máximo de laços, por que isso acontece? Sim, tem um número de laços, um número máximo de laços. Isso ocorre devido vai ter um momento em que não vai ter mais corda para ser torcionada.
por causa da muita tensão. Por causa de haver muita tensão. Para a equipe oponente, novamente, então, resumindo a discussão, você diria qual das propriedades do material é mais importante? O módulo de Young ou o módulo de isolamento? Perdão, não entendi. Você diria qual é... Não, é o segundo parâmetro só. Segundo parâmetro. É. Tá bom. Não é a resposta. Módulo Qual de é o segundo? O módulo de isolamento? Qual dos dois? Eu acho que para as variações experimentais feitas, como eles sempre deveriam ter variado o módulo de cisalhamento, para o resultado em si, considerando uma aplicação de um módulo de cisalhamento diferente, que foi o que eles fizeram, a elasticidade, é o módulo de Young, que influenciaria na constante de elasticidade de Hooke. Rápido para a equipe relatora. Você falou que a dependência de onde começa a formar as hélices é do qual sentido que você gira a corda. Por quê? Bem rápido. Bom, tudo bem. Tudo bem, acabamos o tempo. Então, só um momentinho para a gente computar as notas. Ok, todos prontos? Então, começando pelas notas da equipe relatora. Notas da equipe relatora. Vamos lá. 8, 6, 2, 7, 6, 7, 8. Agora, notas da equipe oponente. Notas da equipe oponente. Por favor. 5, 6, 7, 6, 7, 6 e 6. E, finalmente, notas da equipe avaliadora. Notas da equipe avaliadora. Por favor. 9, 9, 7, 8, 8, 8 e 10. Ok, com isso a gente termina a segunda rodada deste último PF. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos e já voltamos.